Oi, gente, entrando aqui na nossa live. Vamos ter uma live agora com a doutora Júlia, esperando aqui ela entrar para a gente poder começar a nossa conversa. Vamos aguardar a doutora Júlia entrar aí, né, para eu poder convidá-la, ok? Vamos esperar a doutora Júlia entrar aí para a gente poder convidá-la e começar a nossa live. Hoje vai ser um bate-papo muito gostoso. Esperar o pessoal entrar aí para saber se está tudo ok, se a gente já pode começar, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos aguardar. Vamos aguardar a entrada da doutora Júlia. Vamos ver aí. Quem for entrando, né? Vamos esperar o pessoal entrar aí para a gente poder começar, né? Opa, tá chegando gente. Quem for chegando, me sinaliza aí se vocês estão escutando, se tá dando para ver bem, né? Se tá dando para ouvir, se tá legal aí o nosso som, se tá dando para ouvir direitinho. Vamos aguardar aí a Júlia entrar, né? Vamos lá, o pessoal tá começando a entrar. Quem for entrando, me dá um alô para ver se o som tá bom, gente, se tá tudo ok, tá? Pra gente poder começar. Deixa eu ver se a Júlia já entrou aqui. Vamos lá. Ver se a Júlia já entrou. Vamos lá. Opa! Entrou sim, vamos lá. Né? Vamos ver aqui. Tá entrando, o pessoal tá entrando. Vamos ver aqui. Oi, Crisontino, boa noite. Seja bem-vindo. Vamos aguardar a Júlia entrar aí para a gente poder convidá-lo. Oi, Sabrina. Tudo bem, Sabrina? Boa noite. Vamos aguardar a Júlia entrar para poder convidá-la. E a gente começar o nosso bate-papo hoje vai ser animadérrimo. A gente vai aprender uma porção de coisinhas juntos. Hoje vai ser muito bom. Vamos aguardar aí a Júlia entrar, né? Vamos ver lá. Vamos lá. Vamos ver. Confesso que eu tô tão ansiosa quanto vocês. Hoje vai ter muita coisa legal. Muita coisa legal mesmo. A gente vai poder conversar uma série de coisinhas aí. Poder falar dessa série de problemas, né? Que tá acontecendo. Como é que a gente vai tratar tudo isso? Vamos ver aí.
O pessoal tá entrando aos pouquinhos. Esperar aí a Júlia entrar, para eu poder convidá-la. Opa, chegou! Então vamos lá. Júlia, tá chegando. Vamos lá. Olá, Oi, dá para me escutar? Júlia. Tá ótimo. Só tô achando. Deixa eu só. Tá ótimo. O cabelo tá lindo. E aí, preparada? Preparada. Vamos lá, gente. Muita expectativa. Eu também. Já acabei de falar que eu tô numa expectativa que não cabe em mim. Isso aí, já fiz aqui uma chamadinha no Instagram para a galera vir conosco aqui no Facebook. Isso. Eu também já pedi ao pessoal aqui para compartilhar com a gente, para a gente poder conversar, né? Vou acompanhar aqui os comentários pelo meu computador, que fica mais fácil para eu poder ler, né? Deixa o Isso, pessoal entrando. É um pouquinho mais lento, mas é mais interessante, entendeu, Júlia? certo. Vamos lá. O pessoal está chegando, está dando boa noite. Eu já tomei o meu café com pão de queijo para me abastecer, para eu falar bastante. Eu também já tomei meu lanche aqui. Vou compartilhar agora. Se eu consigo compartilhar aqui? Uhum. Vamos lá. Vamos lá, Júlia. Vamos começar batendo um papo. Vamos lá. Tava maior silêncio. Aí a gente fala que vai fazer um vídeo, as cachorras resolvem se pronunciar porque elas. É sempre assim, já tô acostumando. Bom, vamos lá. O pessoal ainda tá chegando aqui falando, né? Tem algumas pessoas aqui já falando alguma coisa. Opa, a Júlia caiu? Será? Voltamos. Oi, Júlia. Voltamos. Você tinha caído, mas voltou. Então Isso aí. vamos lá. Vou ativar o cronômetro aqui então. Então vamos lá. Vamos começar. Bom, Júlia, a gente tinha conversado sobre separar uns tópicos, né? Para Exato. conversar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar você comentar sobre as terapias, de você falar, porque eu acredito que você tenha feito um cronograma aí para bater papo com o pessoal. E aí, Isso aí. conforme eu for recebendo as perguntas, as coisas, eu vou te pedindo licença e vou passando as perguntas para ti. Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho bastante dica para dar aqui. Só Opa, coisa boa. queremos. Queremos aí todas. Eu, principalmente. Eu quero todas as dicas possíveis e imagináveis. Então, vamos lá.
Então, boa noite a todos, né? Obrigada a Paula por essa oportunidade. Então, hoje nós vamos falar sobre como dicas simples sobre como cultivar hábitos saudáveis utilizando terapias naturais para que você aí na sua casa possa fazer e melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde, se acalmar nesse momento desafiador. Eu sou a doutora Júlia Coelho, mestre em ciências clínicas, terapeuta de humanos e animais há 11 anos. E eu vou ter uma surpresa para vocês. Ao meio e ao final do vídeo eu vou contar que eu tenho uma novidade, uma surpresa que vai beneficiar ainda mais a vida de vocês. Então vamos lá. Essas terapias naturais, essas práticas naturais, são práticas comprovadas cientificamente, tá? E já estão sendo utilizadas aí, difundidas pelo Sistema Único de Saúde. Então, elas têm recursos terapêuticos e fundamentação, embasamento científico, são tradicionais e milenares, que já estão aí há milhares de anos, mas super modernas, tá? Elas conseguem prevenir ou tratar várias desordens, principalmente emocionais e físicas, aquelas que a gente conhece como psicossomática. Então, naquela fase 1, 2, 3 e etc., né, que a nossa amiga Paula já falou para nós aí alguns dias atrás, ontem, anteontem, na live, nós somos desafiados, né, por várias questões aí de medo, de fobia, podemos aí até gerar uma síndrome do pânico, que são normalmente as fases, essas 3 fases da ansiedade. Por esse momento desafiador que nós estamos vivendo. De quê? Muito medo, preocupação e até mesmo culminando na tristeza, né? Muitas das vezes aí a gente fica meio down, enfim, meio triste. E essas questões emocionais vividas por muito tempo acabam ficando crônicas. E se cronificando, acabam dando desordens emocionais que podem passar para o físico, como, por exemplo, a Paula relatou aí no caso dela, dores por todo o corpo, né? Então, essas ansiedades, essas fobias podem ocasionar por quê? Porque aumenta o nível de cortisol circulante, que é o hormônio do estresse. Então, aí acaba desencadeando várias inflamações crônicas no nosso organismo, e essas inflamações promovem dores e promovem vários neurotransmissores, como o cortisol, maléficos ao nosso organismo, e diminui a incidência dos neurotransmissores, como a serotonina, que são do prazer. Então, vamos lá. Qual é a maneira fácil, as maneiras fáceis e simples que a gente pode fazer para a gente dar uma diminuída nessa ansiedade, nesses medos, nessas fobias e ter uma maior qualidade de vida nesse momento? A dica número 1 é a gente tem que manter a nossa rotina. Uma rotina com um planejamento diário equilibrado e comedido. Ou seja, não aquela rotina que a gente tinha antigamente de querer produzir o tempo todo e fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente tem que aprender a nos respeitar. Quando acordar de manhã, a primeira coisa a se fazer, né, depois de espreguiçar bastante, é muito bom fisiologicamente beber um copo d'água em jejum. Isso já vai promover uma ativação orgânica, uma ativação de dentro do nosso organismo, tá? Esse beber um copo de água é maravilhoso e já tem várias comprovações científicas. Em jejum, ativa toda a nossa microbiota gastrointestinal. E manter aquela rotina. Se arrumar, sair da cama, escovar os dentes, tomar café. Aquilo que a Paula já havia falado com vocês anteriormente. Trocar o pijama é fundamental. Colocar uma roupa aí que a gente possa fazer várias coisas legais na nossa casa. A ambientalização, vamos escolher um ambiente na nossa casa que seja bem confortável para nós, que a gente goste, um ambiente acolhedor. E aí a gente vai prepará-lo como? Prepará-lo para a gente fazer alguns alongamentos, algumas práticas que vão nos ajudar. Então a gente vai se sentar, escolher esse local, sentar confortavelmente, pode ser perto da natureza. Um vasinho de planta que você tiver em casa já é perto da natureza. Se vocês tiverem, por exemplo, todo mundo tem uma pedrinha branca simples em casa, um cristalzinho, nem que seja pequeno, é o nosso reino mineral. São os ancestrais do nosso planeta. Eles contêm muita energia. A gente pode pegar. Eu também quero mostrar a minha. Peraí que eu vou buscar.
Pega lá, busca a pedrinha que eu vou falando aqui. Ó, qualquer pedra, ó, é o nosso reino mineral. E nós podemos também, se a gente tiver em casa, um bichinho de estimação. O nosso bichinho de estimação também é muito importante para trazer calma, trazer a secreção de vários benefícios aí do prazer, enfim. Então a gente vai sentar lá com a nossa plantinha, mesmo que seja um vaso de planta lá pequenininho, uma plantinha que seja que nós tenhamos em casa. Cadê sua pedra? Eu tenho essa pedra aqui que eu ganhei, tá vendo? Mais para baixo. Essa é chique, essa é muito linda. Eu ganhei de presente de uma amiga. Eu gosto muito dela. E eu não sei o que que é. Para mim é um cristal branco comum, né? Sim, um E cristal transparente, exatamente. e eu tenho essa outra aqui, que eu ganhei essa pedra há muitos anos. Essa pedra ela tem mais de 30 anos, para vocês terem uma ideia, tá vendo? E ela é lapidada aqui, tem um corte aqui em cima, tá vendo? Sim. Uma vez me falaram que se eu quebrá-la aqui, que ela tem umidade dentro, água, mas eu nunca deixei quebrar porque eu adoro a minha pedra. Sim. Essa pedra da Paula, que é toda bonita, polida e tudo mais, a outra também, ela possui a mesma energia e o mesmo potencial que uma pedra não lapidada e uma pedra pequenininha, como eu tô falando com vocês, tá? Então, as pedras, assim como as plantas e os animais, eles têm um poder incrível, independente da beleza, e do tamanho, da cor, enfim, todas elas ajudam, tá? Vocês podem pegar alguma que vocês têm e até mesmo a pedrinha do quintal, ela tem esse benefício. É só a gente saber programá-la, que a gente pode falar aí nos próximos vídeos também sobre a pedra, e eu posso até te explicar sobre a sua pedra também, que toda a pedra também é viva. É viva como a planta e o animal, mas às vezes a gente não se dá conta disso. Enfim, e aí você vai pegar sua pedrinha, seu animal de estimação, se você tiver, a sua plantinha, escolhe um lugar confortável que o sol possa entrar no seu rosto e calmamente escute o ambiente, sinta o que está ao seu redor. Respirando. Respire profundamente por algumas vezes. Inspire pelo nariz, puxe, guarde lá dentro no seu pulmão e conscientemente solte pela boca. Tente deixar sua mente livre, free mind. No início, vai ser desafiador, mas se nós tivermos esse hábito e essa prática diária, nem que seja 5 minutos, isso vai fluindo e vai dando vários benefícios para a gente, vai ser uma maneira muito mais fácil. A gente vai conseguir conduzir essa respiração e essa mente livre. Então vamos lá. Eu vou falar para vocês agora o que a gente vai fazer posteriormente. É o poder da musicoterapia. Nós temos aí vários aplicativos como o Spotify, o YouTube, que tem várias músicas aí gratuitamente que você pode escolher da sua preferência. Músicas quais? Relaxantes. Sons da natureza, flauta, som do bambu, som do vento, a que te deixar mais alegre, mais tranquilo, a que você se identifique. Então você pode escolher uma música dessa, colocar lá no seu lugar confortável, com a sua pedrinha, com a sua plantinha, com o seu animal, se você tiver, tá? Com a luz do sol e explicando para vocês a musicoterapia, essas músicas relaxantes, elas promovem uma terapia vibracional já comprovada cientificamente, que eu coloquei aqui para vocês, é a física quântica. Nós somos, nosso organismo, mais de 70% de água. E já tem comprovado cientificamente em faculdades, tanto dos Estados Unidos quanto do Japão, que as músicas relaxantes promovem um agrupamento dessas micromoléculas, auxiliando aí na ordenação. Olha aqui, ó, como vocês podem ver, ó, como os cristais, ó, a sinfonia aqui, ó, de Beethoven, de Mozart, e já, ó, um heavy metal, por exemplo, uma música agitada, ela já fica toda distorcida, as moléculas de água visto no microscópio. Então isso é científico e ajuda muito. Coloque uma música relaxante. E vamos para o próximo passo. Pode ser sentado, pode ser em pé, pode ser sentado numa cadeira. Vamos fazer um alongamento, porque nós, com um copo de água, nós estimulamos e ativamos o nosso sistema gastrointestinal, os nossos órgãos internos.
E agora, com o alongamento, nós vamos acordar o nosso organismo por fora, as nossas articulações e a nossa musculatura, sabendo que com alongamento e uma atividade física consciente, nós já se secreta a serotonina, aquele hormônio do prazer, que antes a gente achava que era só no sistema nervoso central, no cérebro. Não, ele também é secretado na musculatura. Então, com alongamento, aqui, ó, algumas técnicas fáceis, tá? Nós vamos praticar essa respiração, vamos tentar deixar free mind, a mente livre, e uma movimentação de alongamento como esses exemplos conscientes. E aí nós Júlia, seguimos. uma pergunta a fazer. Eu tenho uma pergunta. Às vezes, quando eu acordo de manhã, né, você não consigo ter aquele sono prolongado, às vezes eu fico assim. Minha média de dormir é de 4 a 5 horas por noite, normalmente. Uhum. E assim, não é 4 horas contínua, não. Eu acordo no meio, assim, durmo 2 horas, dou aquela paradinha e tal. Aí eu acordei de manhã. Quando eu vou me espreguiçar, porque eu gosto muito de me espreguiçar quando eu acordo, eu acho que é o primeiro alongamento antes de sair da cama, assim. Às vezes me dá uma cãibra na batata da perna, me dá uma cãibra, assim, puxa meus dedos do pé, uma coisa horrorosa. Certo. Isso, isso tem a ver com a questão da tensão? A cãibra tem relação, sim, com a tensão, sim. Tem relação com a tensão e também tem relação com a bomba de sódio e potássio. Ou seja, até essa questão aqui, ó, esse alongamento aqui, ó, vocês conseguem ver a minha setinha aqui, ó? Esse alongamento, vou mostrar com o dedo, então. Aqui você puxa o pé para cima, pode ajudar a ir desfazendo essa cãibra, tá? Que você tem que fazer o movimento contrário da cãibra, ó. Esse movimento aqui ajuda muito. E beber essa água em jejum, quando nós fizermos isso todos os dias, né? Durante 21 dias e ser uma filosofia da nossa vida, a água, por essa bomba de sódio e potássio, vai ajudar muito a diminuir essas câimbras também. Além do relaxamento, né? Que nós vamos ensinar aí alguns pontinhos de massagem para que a gente acalme a nossa ansiedade, os nossos medos, acaba ajudando também a essas contraturas musculares diminuírem, como a cãibra é uma delas. Tá bom? O próximo passo, então, nós podemos utilizar da fitoterapia, ou seja, o poder das plantas, ou seja, do nosso reino vegetal, para que nós inalemos, ou seja, a gente não vai fazer aquela respiração que a gente vai puxar pelo nariz, ó. Então, pode ser com uma essência, mas se você não tiver uma essência, você pode pegar uma casca aí, ó, uma laranja, um limão que você tem em casa. Você pode pegar um saquinho de camomila, erva doce, erva cidreira, dos chás que você já tem aí de saquinho em casa, ou até mesmo se você tiver uma plantinha ali, ó, um raminho de hortelã, enfim, de arruda, o raminho que você tiver em casa. E aí você vai fazer essa respiração agora com essa planta. Por quê? A aromaterapia, né, seja ela, enfim, de plantinhas ou de óleos essenciais, ela é excelente porque ela entra no nosso sistema límbico. Aqui, ó, ela entra lá no nosso nariz, no nosso sistema límbico e ela atua diretamente lá nessa parte límbica do cérebro, que é o quê? A parte que vai regularizar as nossas emoções. Essas emoções que nós falamos no início, da ansiedade, do medo, da tristeza, enfim, até mesmo irritabilidade, né, de ter que ficar em casa nesse momento, ou a preocupação. Então, essas plantinhas são ótimas para nos ajudar, tá bom? Uma coisa que eu devo lembrar para você, essas plantinhas têm que ser orgânicas. Por exemplo, assim, o óleo essencial, se você tiver em casa, não serve aquele de cheirinho para casa, tá? Porque aquele é sintético. Só vale orgânico ou a plantinha mesmo natural que você tem aí em casa, tá? Nós podemos fazer aí essa questão das plantinhas por inalação, que é essa respiração. A gente pode colocar no difusor também, ó, que vocês devem ter em casa esse difusor. Nós vamos passar topicamente nesses pontinhos da massagem que eu vou ensinar posteriormente aí para vocês. Nós podemos fazer também o escalda-pé com essas plantinhas, tá? Ou até mesmo banho. Isso tudo é o poder das plantas e nos ajuda bastante. Aí agora,
Olha aí, ó. Olha essa mãozinha nossa aqui, ó. Vem a massagem, que é o pulo do gato que eu quero ensinar hoje para vocês, que nós vamos Opa, fazer junto com vou tirar com essas plantinhas, isso, junto com os nossos animais, junto com os cristais, enfim. Vocês podem ver aí, ó, que a acupuntura, né? Eu sou acupunturista, eu vou ensinar para vocês hoje, ó, a acupressão, que é o quê? É uma massagem nos pontos determinados de acupuntura. Vocês podem ver a exemplificação dessa mão, ó. O dedinho, existem meridianos de acupuntura, tá? Então vocês podem ver aí, ó, o dedinho que tem um meridiano que passa a tristeza, a raiva, o medo, a preocupação. Então, quando vocês estiverem com essas emoções exacerbadas, vocês podem fazer massagem na ponta desses dedos, tá? em ponta. Na ponta desses dedos, isso. Pode fazer massagem no dedo todo até chegar à ponta. E Como é que vocês eu vão faço ver a massagem? no trabalho de respiração, junto com a massagem, ó, vocês podem ir, ó, estimulando, ó, colocar a outra mão todinha, ó, nesses dedos e vocês estimulam tanto a mão direita por algumas vezes cada dedo, quanto a mão esquerda, tá? E juntamente, vocês podem parar por um momento, voltando ao trabalho de respiração. E podem fazer novamente, se por acaso essas emoções estiverem incomodando vocês naquele dia, tá? Essa é a exemplificação para vocês fazerem na mão. Mas agora nós vamos passar para o corpo, porque a acupuntura é uma neuromodulação do cérebro. Então a gente consegue acalmar a mente e fazer um equilíbrio desses neurotransmissores, serotonina, endorfina, para que a gente fique menos estressado. E também aumentar a nossa imunidade nesse momento e reduzir as dores. Júlia, eu Então, quero te perguntar uma coisa. Você tá vendo bem aqui? tudo Tá vendo bem. minha mão esquerda? Minha mão Certo. direita? Tá vendo esse dedo aqui? Esse O aqui? dedinho. Não, Isso. esse. O que que Tá. acontece? Não sei se tá dando para perceber. Meu dedo tá com uma luxaçãozinha, tá vendo? Tá meio inchado, né? É. De uns dias para cá, eu tenho percebido que ele tá meio que dolorido, assim, e inchando. Ele incha em determinado. Por exemplo, se eu tô muito tensa, se eu tô muito nervosa, ele incha. E incomoda muito, dá uma dorzinha tipo crônica. Certo. Isso tem a ver com a minha tensão mesmo ou é da minha cabeça? Tem a ver. O corpo fala, né? A gente já escutou essa expressão, que o corpo fala. Só que a gente tem que saber ouvir, vamos dizer assim, e ver, analisar o que o corpo está querendo dizer. Esse dedo aí, né, que você está me mostrando, o anelar, que está um pouco inchado, é o meridiano da tristeza. Nossa, Olha tô aí. triste. Então, pode até ser que você não esteja triste, mas pode ser que esteja começando uma desarmonia que pode gerar isso. Então, sempre é bom a gente fazer essa massagem, tá? Fazer o alongamento com a mão lá para cima primeiro, tá? Ativando a nossa musculatura de uma forma geral, que a gente tem que ativar primeiro a musculatura, né? Toda a musculatura e não apenas a musculatura da nossa mão. Porque quando a gente faz essa massagem em algum local, a gente está ativando a circulação sanguínea. E a circulação sanguínea, ela traz defensores, ela faz a quimiotaxia que a gente chama, né? Ela é que carreia todas os soldadinhos, os defensores do nosso corpo e também as micromoléculas que vão fazer que o nosso dedo desinche, né? Tirar a inflamação, cessar a inflamação e que flua de uma maneira melhor, tá? Mas sempre não é bom a gente fazer num dedo só. A gente tem que ativar todos eles. Porque mesmo que a gente esteja num dia mais triste ou com mais medo, nós temos também essas questões de irritabilidade, preocupação, então é bom que a gente sempre estimule todos eles, né? Como um todo.
Isso é bom ok? também para quem tem aquelas artrites, artroses? Exato. Quem tem essas artrites, artrose, elas podem usar ervas quentes, por exemplo, né? O hortelã-pimenta, o alecrim, pode ser os raminhos que tem em casa. Fazer uma maceração e ir passando topicamente aonde elas estão com esse desconforto. Além mesmo de bolsa de água morna também é muito bom. Tudo que a gente ative a circulação para inflamação, é bom que a gente chama para aquele local as células anti-inflamatórias e aquilo acaba fluindo. Vamos supor que eu não tenho aquela bolsinha térmica, né? Eu posso pegar, fazer como se fosse um chá, molhar uma toalha e cobrir o local. Pode, que é o que a gente fazia até como emplasto também, né? Botava as ervinhas e colocava uma toalha morna por cima, né? Se esse local, por exemplo, for mão e pés, como eu já disse anteriormente, a gente pode fazer um escalda-pés. Ou pode colocar a mão ali dentro também, com o poder das ervas e com aquela água morna, tá? E quando a gente se sentir também com as emoções desajustadas, a gente pode fazer um banho de ervas. As ervas vão nos ajudar fisiologicamente também. Um banho morninho com as ervas, que a gente vai jogar no nosso corpo inteiro. É a mesma coisa que a gente, quando a gente toma o chá, só que a gente está tratando o nosso corpo, não é isso? Exato. O banho a gente está tratando os calda-pés e tudo de fora para dentro. E também é bom a gente tomar o chá, principalmente à noite, né? Na hora que a gente vai dormir, para a gente ficar tendo um sono tranquilo. Para a gente tomar o chá, que a gente vai ativar de dentro para fora. Como no início do dia, o exemplo do copo de água, que a gente está ativando o organismo de dentro para fora, certo? E para fazer Então, esse escaldapé, é, quais assim, as ervas que a gente pode usar para fazer escaldapé? Então, é sempre bom, né? Porque a gente tem que conhecer as ervas realmente. Então, nesse momento que eu tô falando aqui agora para vocês, é bom a gente usar aquelas ervas calmantes que eu falei no início, aqueles saquinhos de chá. Camomila, erva doce, capim-cidreira. Por quê? Vão nos acalmar nesse momento. Não tem erro. É melhor do que a gente usar ervas estimulantes, que às vezes pode deixar a gente mais hiperativo e mais nervoso. Então é bom para a gente não errar, ficar nesse lance de uma lavanda, uma erva cidreira, um capim cidreira, enfim, uma alfazema, uma erva mais calmante, uma camomila. Esses dias eu estava com muita dor nos meus pés. Meus pés estavam inchados. E assim, quando meu pé incha, eu tenho mania de fazer escaldapé com sal grosso, né? E aí me bateu uma coisa assim meio doida, porque eu estava fazendo um chá de camomila. Eu falei, eu vou tomar um chá de camomila e vou fazer meu escaldapé de sal grosso. Mas aí me deu uma doideira, eu resolvi jogar o chá dentro do sal grosso. Saudapé. Na hora assim que começou, porque na hora que eu coloquei meu pé, estava bem quentinho, eu senti uma coisa diferente, sabe? Como se estivesse meio que me cutucando. Depois, quando eu terminei, que eu sequei meus pés e tal, que eu botei os pés para o alto para dormir, nossa, mas parecia assim que meus pés estavam sendo içados assim por um balão, uma coisa assim, parecia que estava flutuando, uma sensação muito esquisita. Nunca tinha feito isso na minha vida. Eu agi Uhum. certo? O que aconteceu? Então, é Eu ótima a sua pergunta. É ótima a sua pergunta. Isso a gente pode falar também, explicar direitinho num outro momento. O sal grosso, ele é também científico, né? Porque ele tem os átomos lá, enfim, nêutrons, prótons, elétrons, e ele retira tanto o negativo, os polos negativos, quanto os polos positivos. O sal grosso, ele dá uma neutralizada em qualquer que seja a área que você coloque, tá? Cientificamente falando. Ou seja, se a gente toma um banho de sal grosso ou um escaldapé de sal grosso, nós vamos tirar tanto as energias boas, as positivas, quanto as negativas. Por isso, depois de qualquer, né, uso do sal grosso, é bom a gente colocar as ervas, porque as ervas elas vão voltar com a energia o quê? Positiva.
e o sal grosso ele tira tudo. Então não é recomendado a gente fazer apenas um banho, um escaldapé de sal grosso. Posteriormente é bom a gente colocar alguma erva e trabalhar com algum cristal também para a gente se reenergizar do positivo. Isso é uma ótima pergunta. Eu não, e eu fazia antes só com sal grosso, então eu estava fazendo errado sem saber, né? Há anos atrás, quando eu também não tinha muito esses conhecimentos, eu já cheguei várias vezes a fazer. Mas é bom a gente se reenergizar e as plantinhas estão aí para isso, Entendi. certo? Perfeito. Pode prosseguir? Pode, desculpe. Não, pergunta mesmo que é bom nessa interação. Agora então, tchan, 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 é a hora da surpresa. Então, Nossa, eu vou disponibilizar para vocês, e no final da live eu vou explicar melhor isso, uma consultoria online comigo, através de duas terapias naturais, que a gente pode fazer essa consultoria online, com 50% de desconto, a metade do valor, para ajudar o maior número de pessoas nesse momento desafiador. Aí é só vocês compartilharem essa live nas suas redes sociais, marcar a Paula e me marcar também. E aí vocês vão ter direito, entrando em contato comigo pelo WhatsApp ou por qualquer rede sociais, a fazer uma consultoria online com metade do valor para vocês. E aí vai ajudar ainda mais com essas duas terapias, além de todas essas dicas que a gente está dando hoje. Beleza? Eu vou explicar melhor no final da live, então. Vamos lá, é só vocês marcarem eu e a Paula. Agora vem os pontos de acupuntura que vocês vão fazer como uma acupressão. O que é a acupressão? É uma massagem que vocês podem fazer em casa. Não tem que ter conhecimento técnico de acupuntura para fazer a massagem, tá? Só não pode usar a agulha, mas a massagem vocês podem fazer. Esse ponto aí, ó, e os outros que eu vou ensinar para vocês, um combo rapidinho e muito potente. São os pontos supra-sumo da acupuntura para acalmar a mente, equilibrar as emoções, diminuir as tensões e a ansiedade e aumentar a imunidade também, que nós precisamos nesse momento, tá? Olha aí, esse primeiro ponto é o Itang. Ele é bem no meio da sobrancelha, exatamente. E vocês aqui, podem fazer, exato, aí, vocês podem colocar o dedo e fazer, ó, movimentos circulares, tá? Aí vem a questão também. Vocês podem pegar qualquer pedrinha que não seja escura, tem que ser uma pedrinha clara que vocês tenham, e podem também fazer essa massagem, tá? Vocês podem fazer isso dessas duas formas, ou com a pedrinha ou com o dedo. Esse ponto Itang, entre os outros, ele é bem fácil. No meio das sobrancelhas, ele acalma a mente, é o Shen que nós chamamos. no meio da sobrancelha? Equilibra. Isso, aqui, ó. Não, aqui, ó, no meio da sobrancelha. Aqui. Tá? Esse daqui, isso, no meio da sobrancelha. Tá? Entre uma sobrancelha e outra. Ele vai acalmar a mente, vai diminuir todas aquelas sensações da ansiedade, enfim, de taquicardia, coração acelerado, vai equilibrar as emoções como um todo, certo? O segundo ponto dessa seleção suprassumo da acupuntura se chama VG20, é o vaso governador 20. Olha aí, ó. Você vai pegar de uma orelha para a outra, ó. Vou explicar aqui para vocês, ó. A orelha aqui, ó, de uma pontinha da orelha até a outra, e vocês vão fazer um arquinho aqui em cima, ó. E quando os dedos se unirem aqui em cima, ó, bem no topo da cabeça, esse daqui vai ser o ponto VG20. E vocês podem fazer uma estimulação circular nesse ponto. Ou até mesmo, como eu havia falado, qualquer pedrinha clara, de cor clara que vocês tiverem, vocês podem fazer essa estimulação no topo da cabeça de vocês. Aí faz também movimento circular. Movimento circular. Sempre naquela posição confortável, né? Para que a gente possa alinhar os nossos chakras, sentado numa cadeira, sentado no chão, enfim, com uma luz, uma luminosidade natural entrando, né, perto de nós, uma plantinha, se tiver animal de estimação próximo, aquela música relaxante, e nós vamos fazer aí, ó,
com toda aquela preparação de ambientalização, nós iremos fazer. Vocês podem fazer de 30 segundos a 1 minuto a massagem no ponto de acupuntura, o Itang e o VG20. Eu posso fazer durante o meu banho de sol de manhã? Pode fazer. Porque aí nós teremos várias possibilidades da gente fazer nesse banho de sol. Você vai poder fazer deitada, certo? Para começar aquele alongamento. Se você estiver deitada, ó, a sua pedrinha, ó, vai poder ficar aqui, ó. Você massageia por alguns minutos, ó. Ela vai poder ficar no seu ponto Itang, por exemplo. Ou seja, nós temos diversas formas, até mesmo de nós termos a criatividade de fazer. Sentada, ó, você pode massagear e depois, num trabalho de respiração, a pedrinha, ó, ficou lá em cima do seu VG20, no topo da sua cabeça. Então, a gente pode criar com todas essas dicas também. Esse VG20 acalma a mente também, é para distúrbios do sono aí, Paula, para você, né? E várias outras pessoas aí que não estão conseguindo dormir de uma maneira. Oi? Vou fazer hoje. Sim, dores de cabeça, ou seja, reduz a incidência de dores de cabeça. Por quê? Lembra que e de tontura também, né? Porque lembra que eu falei que quando a gente aumenta o fluxo de sangue em alguma região, fazendo essa massagem, esse movimento circular, quando a gente aumenta o fluxo de sangue, né? O sangue ali vai nutrir melhor aquele órgão. Então, reduz aí as dores de cabeça e tudo mais, tá? Outros pontos, suprassumo da acupuntura, o PC6, o pericárdio 6, ele regula a nossa energia, harmoniza o nosso estômago. Vocês sentem aí uma gastrite, né? Uma dorzinha no estômago, por ficarem nervosos e tudo mais? Então, esse ponto ele harmoniza o estômago, tá? Quando a gente também sente ansiedade, normalmente pode acontecer uma dor no peito, né? Palpitações, o coração bate mais rápido, enfim. E até que a Paula comentou com a gente pode chegar até a vomitar, né, Paula? Isso aconteceu com você algumas vezes, né? Que você saiu de casa e tudo mais. Exatamente. Então, esse ponto é muito bom para isso, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Tem o braço da pessoa, ó. E é bem no meio do braço, tá? Aqui, ó. O ponto, ó. PC3 é no meio do braço da pessoa, ó. Veja bem essa outra imagem aqui, ó. O braço, tá vendo? Esse ponto, ó, o PC3, vai ser bem aqui no meio, ó. Esse daqui é outro. Esse daqui vai ser bem aqui no meio, ó. Isso aí. É nessa fossa aí do braço. E você vai poder fazer os movimentos circulares com um dedo, ou pode também pegar uma pedrinha pequena e colocar aí e fazer os movimentos circulares. Exatamente. Isso aí. Lembrando, gente, uma coisa muito importante que eu lembrei agora é o seguinte: vocês vão fazer isso, por exemplo, amanhã de manhã ou hoje à noite, uma vez, tá? O tratamento natural tem que ser uma frequência, tem que ser uma constância, um hábito, uma filosofia de vida. Então é muito importante que você faça hoje, que você faça amanhã, ou que você faça dia sim, dia não, e não faça apenas uma vez e fala assim: ah, achei que não adiantou nada. Não, isso não é assim, não é verdade? Até mesmo os remédios alopáticos que ferem o nosso organismo, a gente tem que tomar várias vezes, né, para dar um efeito. Exatamente isso. Essas dicas, é bom que você crie esse hábito de fazer todo dia num tempo que você tem livre, de manhã, ou à tarde, ou à noite. E aí vocês vão acumulando os benefícios com o passar do tempo, dos dias, tá bom? O próximo, então, é o ponto do coração, o C3. É aí, eu coloquei juntinho nesse slide por isso. É aí numa posição parecida aí no braço. Mas é nesse ponto, ó, pra dentro, ó. Você segue o seu dedinho. Aqui, ó. A menina mostrando, ó, na parte de dentro do braço. Você segue o seu dedinho. E o ponto vai ser pra dentro. Sim. Esse é o ponto. Exatamente, aí. Esse vai ser o ponto da alegria, tá? Ele harmoniza a energia do coração. Também acalma a mente, alivia o estresse e as emoções que estão desafiando a nossa mente, alivia dores também, depressão, tristeza e regula o sono. Pessoas aí com insônia também é muito bom, tá? Exatamente. Agora eu vou ensinar aqui direitinho, ó, no meu braço, ó. Veja bem. Nós temos aqui, ó,
a parte do dedinho, tá vendo, ó? Então, nós vamos pegar o dedinho, vamos seguir até aqui. A gente dá uma leve dobradinha no braço, ó. Quando acabar essa dobrinha aqui, ó, o ponto é bem nessa dobrinha aqui, ó. Tá, ó. Isso, segue o dedinho, isso aí. Na borda ó, de dentro, aqui, ó. E aí você pode fazer ó, os movimentos aqui, circulares, ou com um cristal, uma pedrinha clara, você também pode fazer, tá? Seguindo sempre aqui, ó, a linha do dedinho, é o ponto C3. Isso aí. Aí pode fazer também bilateral, certo? Quando os pontos forem nos braços e nas pernas, a gente pode fazer dos dois lados, no braço direito e no braço esquerdo. Exatamente. Isso aí, nos dois braços, tá? Seguindo aí, ainda pertinho aí, lá abaixo da palma da nossa mão, nós temos mais dois pontos aí do pericárdio que são muito importantes, que é o PC5 e o PC7. Eu coloquei aqui, ó, estrelinhas para que vocês possam visualizar, tá? Logo abaixo, vou explicar aqui para vocês, ó. A mão, tá? Logo abaixo aqui, você dobra o seu punho, ó. Isso, dobra o seu punho. Logo abaixo aqui, bem ao meio dessa dobra, tá o ponto, um dos pontos, tá? Bem no meio, ó. Tem uma parte de um lado, uma lateral de outro. Na dobra aqui, ó, tem um ponto. E, vamos dizer assim, 3 com para baixo, tem um outro ponto. Porém, para vocês não se perderem, vocês podem fazer essa massagem assim, ó, passando, ó, nessa linha do meio, abaixo do punho na mão. Ó, pode ser assim, ó, não precisa ser com o dedinho, não. Vocês podem pegar o dedão, ó, e fazer uma massagem ascendente e descendente, ó. Porque aí vocês vão pegar o ponto PC5, PC6 e PC7. Todos esses pontos aliviam as dores no corpo em geral, acalmam a mente, é bom para insônia, para a gente conseguir dormir melhor, equilibra aquela tal energia do estômago, que a gente fica com a gastrite, com dor no estômago, com vômito, enfim, náusea. É um ponto também do pericárdio, né, que tem relação com o coração, então diminui as palpitações, vai tranquilizar a nossa frequência cardíaca, auxilia na ansiedade e na tristeza. Vou colocar a imagem aqui para que vocês possam ver mais uma vez. Esse é o ponto, ó, pericárdio 5 e pericárdio 6. Então, vocês podem fazer aí uma massagem ascendente, linear e descendente, certo? No braço direito e no braço esquerdo também. Vamos agora, ó, outro ponto maravilhoso, um dos principais pontos de acupuntura, igual o Itang, aquele primeiro, é o coração, o C7. Ele é chamado de Shenmen. O que significa o Shenmen? É a nossa mente, tá? Então, ele domina a nossa mente, ele nutre o nosso sangue e o nosso coração. Olha aí, ó, onde que ele é, ó, do lado do dedinho, tá? Isso. Ele reduz aí os sintomas, os sinais da ansiedade, ajuda também a dormir na insônia, abaixa a nossa frequência cardíaca quando tá muito, né, ataque cardíaco, uma palpitação. A nossa memória também, às vezes a gente acaba tendo lapsos de memória, né, de tanta irritabilidade, de tanto nervosismo. E auxilia também a diminuir as palpitações, tá? Isso. Deixa eu ensinar aqui para vocês direitinho, ó. Depois eu mostro a imagem de novo. Aqui, ó. Aqui no nosso dedinho, tá? Aí, ó, naquele punho, ó. Vai desmunheca o punho, ao invés de ser no meio, é aqui do lado, ó. Aqui é o dedinho aqui, ó. Do lado, ó. Quando dobra aqui o punho, ó, você pode botar pra cima de novo. É bem aqui, ó, nessa dobra do punho, ó. Isso, do lado do dedinho. Isso aí. Aí aqui você pode fazer, ó, com o dedão também. Por quê que você pode fazer com o dedão? Porque aqui também tem pontos, vários pontos do coração. Eu citei o C7, que é o mais importante.
como eu citei o pericárdio aqui, né? 7 e 5. Mas no pericárdio a gente pode fazer uma massagem assim, no coração também, ó. Você pode fazer uma massagem, ó, linear, de cima para baixo e de baixo para cima. Ora você circula o C7, ora você faz essa massagem aqui, ó, linear. Por quê? Porque aqui tem outros pontos do coração que você também pode acessar, tá? Isso, do lado do dedinho, isso, desse lado aí. Faz numa mão, no antebraço e depois pode passar para fazer no outro antebraço também, certo? Deu para entender direitinho? Vou Júlia, amplificar só ali, ó, me a imagem. permite aqui, porque tem bastante gente entrando, assistindo. As Uhum. pessoas podem perguntar também, tá, gente? Pode perguntar Pode aí. perguntar, pode perguntar. Vamos lá. Então, esse ponto aqui, ó, do estômago. Por que que eu selecionei esse ponto? Porque é no meridiano do estômago, um dos pontos mais importantes é o E36, tá? Ele tá muito ligado à preocupação nesse momento, né? Quem não está preocupado aí com várias questões, enfim. E esse ponto eu já deixei porque agora é lá embaixo. Nós vamos passar para as nossas pernas, tá? Ó, aqui, ó, a moça sentada e é um ponto abaixo do joelho que nós vamos fazer uma massagem, tá vendo? A gente pode sentar na cadeira confortavelmente, sem sobrecarregar a nossa coluna, isso é muito importante, mantendo aquela respiração profunda, aquela música relaxante tocando ali, os nossos sentidos aguçados, e a gente vai fazer esse movimento circular, certo? Abaixo dos joelhos. Esse ponto ajuda também a reduzir as dores em geral, estimula a circulação do nosso sangue, acalma a nossa mente e é muito bom para nesse momento que a gente precisa ativar os soldadinhos do nosso corpo. Então ele aumenta a imunidade. Ele ajuda nessas questões também de gastrite, dor no estômago, diarreia. Por exemplo, vou explicar para vocês o que consiste a diarreia e também aquela questão que acho que a Paula comentou com a gente também, assim, eu fico nervosa, dá vontade, isso acontece comigo também, de fazer xixi o tempo todo. Toda hora eu quero fazer xixi. Ou a gente tem diarreia, quando a gente está preocupado, né? Quando a gente está triste, enfim. Porque essa descarga, enfim, de cortisol e todo esse desbalanceamento dos neurotransmissores do nosso corpo, a gente acaba que os esfíncteres, eles ao invés de estar tonificados, eles ficam relaxados. E às vezes o medo e a preocupação provoca que a gente tenha diarreias e tenha que ir no banheiro fazer xixi várias vezes por um desequilíbrio orgânico. Então esse ponto aqui, ó, que eu selecionei para vocês, ó, abaixo do joelho, o E36, ele vai ajudar bastante nisso, tá? Além de controlar o nosso sono também, a nossa irritabilidade e as tristezas, ok? Esse daí já fica na perna e aí eu já pulei aqui, ó, para um ponto no pé, que, né, descendo ali é hiper, ultra, mega importante. É o ponto do fígado. O fígado, ele está relacionado, segundo a medicina tradicional chinesa, com a raiva, com a nossa irritabilidade. Quem nesse momento não se irritou? Enfim, olha aí, ó, o dedão do pé, no meio ali, ó, entre o dedo do pé e o dedo anelar, um dedão acima, um pouquinho acima. Vocês podem fazer também, ó. Vou mostrar aqui em mim. Vocês podem fazer como a gente fez ali, ó, uma massagem linear, como a gente fez no ponto ali do coração e do pericárdio, ó. Olha aqui, ó, o meu pé aqui, ó, tá? O ponto aqui, ó, F2 e F3. Então a gente pode fazer circular aqui, mas a gente pode fazer aqui também, ó, linear, ó, de cima para baixo e de baixo para cima. Por quê? Porque aí nós estaremos estimulando vários pontos do fígado que tem aqui, ó. E vamos estar estimulando tanto o F2 quanto o F3, tá? E pode fazer circular também, ora circular, ora linear, bilateral, ou seja, dos dois lados, nos dois pés. Júlia, estou com uma pergunta aqui para você. Estão me Uhum. perguntando qual o ponto para TPM.
Ótima pergunta. Então, nós sempre temos que analisar na medicina chinesa essas questões. Deixa eu tentar virar aqui, isso. O que é TPM, quais os sintomas que ela vai trazer a nós? Sintomas também de irritabilidade, dificuldade de dormir, enxaqueca, agitação, a mente agitada, dores. Então, todos esses pontos, vejam só, como é curioso, que eu selecionei hoje para vocês, eles acalmam o Shen, acalmam a mente. Então, tanto para a ansiedade que a gente está vivendo nesse momento, quanto para a TPM, esses pontos vão servir, eles vão ser úteis. Porque são emoções que estão desordenadas. Na ansiedade, a gente também vai ter palpitação, vai ter dores no corpo, porque, como eu expliquei anteriormente, é um desajuste tão grande, um nível de cortisol tão elevado, que é o hormônio do estresse, no nosso organismo, que vão ocasionar as inflamações e as dores. Isso vai acontecer também na TPM, essa dificuldade de dormir, essa irritabilidade, esse nervosismo. Então, todos esses pontos também vão ajudar, ó, tanto do estômago, que reduz dores em geral, quanto os do fígado, que também são para dores, acalmam a mente, são para enxaqueca, auxiliam muito nas enxaquecas, nessa tal dessa agitação psicomotora que eu havia falado, que é o quê? A agitação da mente. Agita o quê? O nosso corpo. A gente acaba ficando o quê? Ansioso. A insônia, que não nos deixa dormir, né, de maneira boa, de maneira revitalizante. A irritabilidade, sonhos excessivos, às vezes por preocupações, enfim. Esses pontos também vão servir para TPM, tá bom? Finalizando aqui, nos dois últimos pontos, chaves para todas essas questões de desordens emocionais, ansiedade, TPM, etc. O medo. Quem não está convivendo com o medo? A gente não sabe como é que vão ser, né, os próximos capítulos. Então, vamos equilibrar isso na gente. Esse ponto aqui, olha lá embaixo, na sola do nosso pé, certo? Vocês têm aqui, ó, a almofadinha do pé desse lado e a outra almofadinha do outro. É bem no meio dessa almofadinha, ó. O ponto R1 é o nosso ponto da essência, nossa essência vital. Ajuda muito nas dores de cabeça, nas enxaquecas, acalma a nossa mente e equilibra os nossos medos. É um ponto muito importante, certo? Lá na sola do nosso pé. E vocês também, pode Sempre o falar. mesmo, é sempre o mesmo, sim, a mesma coisa, a gente pressiona e faz aquela massagem em forma giratória, assim, com o dedo? Exatamente. Sempre a gente tem que haver o estímulo para quê? Para a gente aumentar o aporte de sangue ali. Então, ó, a gente vai pressionar e vai fazer o estímulo circular, tá? Não precisa doer, não precisa apertar demais. Não. É uma coisa sensível. Você já está estimulando o sangue ali e ali tem os nervos do ponto de acupuntura. Eles vão ser super nutridos e vão ativar todos esses benefícios para vocês, tá? Podem utilizar também, igual eu falei, as pedrinhas, tá? As pedrinhas clarinhas, né? As pedrinhas que já são mais escuras, é bom a gente utilizar apenas nos pontos do umbigo para baixo, ou seja, nas nossas pernas. Logo, as pedrinhas mais claras podem ser utilizadas e devem do umbigo para cima, ou seja, nos pontos, né, da parte superior do corpo. Circular tanto com as pedrinhas quanto com o dedo fazendo um movimento circular, tá bom? E o nosso último ponto aqui, super importante também, para que nós consigamos trabalhar a nossa tristeza, é o ponto IG4. É esse que eu estava mostrando aqui, ó, na minha mão, tá? Eu vou exemplificar aqui para vocês. Ele também auxilia no relaxamento e bem-estar, acalmando a mente, no fluxo de sangue no nosso corpo e também principalmente para as dores de cabeça, tá? Esse ponto também ajuda bastante nas dores de cabeça. Vocês podem perceber, algumas pessoas devem saber, né? Que nós utilizamos 10 pontos com as agulhinhas, né? Ou com a acupressão na acupuntura. Eu selecionei aqui para vocês 10 pontos, ou seja, vocês têm o tratamento completo na casa de vocês para vocês fazerem todos os dias, de um lado e do outro. Vocês têm o tratamento completo de 10 pontos, tá bom?
Ó, o IG4, ó, a gente tem a nossa mão aqui, o nosso dedão e o nosso dedo indicador. Bem aqui no meio, ó, nesse morrinho aqui, ó, e quando a gente abre a mão, ó, o morrinho se desfaz, ó. Aqui é o ponto IG4, que aumenta a nossa imunidade, ajuda nas dores de cabeça, nutre, aumenta o fluxo do sangue e acalma a nossa mente. Esse ponto é muito importante, muito. Porque eu selecionei esses 10, mas dentre esses 10 tem pontos aí que são importantíssimos, como aquele C7, o F3 lá no pé e esse IG4 também. A gente sempre faz combinações de ponto com o IG4, tá? Ele é super importante. Então vamos lá. Certinho para o R1, para o IG4, tudo bem? Alguma pergunta? Por enquanto, não. Tudo certo? Então vamos lá. A Lígia tá bem Agora, empolgada. oi? A Ana Lígia tá bem empolgada, falando que vai começar hoje mesmo. Faz e vem dar o feedback pra gente nas nossas redes sociais, pra Paula, pra mim também, e qualquer coisa que precisar, a gente tá aqui pra responder, tá bom? Então, eu vou encaminhar aqui pra vocês, então, que eu quero apresentar pra vocês, nós fizemos o que então hoje? Nós demos dicas simples que vocês podem fazer todos os dias na casa de vocês, de saúde e bem-estar. Começando aí, vamos lá, beber o copo de água em jejum, que a gente vai ativar internamente o nosso organismo, exatamente assim que a gente espreguiçar na cama, que a gente sentar na nossa cama, já deixa uma garrafinha de água ali, ó. Eu sempre ando com a minha, ó. E vai beber. A primeira coisa, após respirar, é fazer isso de manhã. Em jejum, bebe conscientemente aquele copo de água. Nós vamos começar, depois da gente se arrumar, a gente tomar o nosso café, a fazer a nossa ambientalização. Ou seja, a gente vai escolher um lugar confortável na nossa casa, um lugar que a gente goste, que a luz do sol esteja entrando. E a gente vai ali se sentar, ou numa poltrona, numa cadeira, ou no chão. Quem tem grama pode sentar na grama, quem não tem vai para a varanda, para a janela, enfim. E nós vamos ambientar, vamos pegar uma pedrinha que a gente tem em casa, ou vai roubar do jardim lá embaixo, do nosso prédio, enfim. Se a gente tiver um animalzinho de estimação, a gente chama ele também, pega uma plantinha e a gente vai colocar uma música que a gente goste, uma música relaxante, ok? Nesse momento é muito importante para a gente ajustar aquelas moléculas de água que eu não expliquei no início. E daí, com o copo de água, a ambientalização e a musicoterapia, nós vamos começar alongamentos fáceis, tá bom? E a gente pode utilizar da fitoterapia, da aromaterapia, aqueles óleos essenciais, ou aquele saquinho de chá. Lembra o saquinho que a gente toma o chá e guarda aquelas ervinhas? A gente pode utilizar eles para quê? Para fazer uma maceração e fazer a acupressão daqueles pontos de acupuntura, com a maceração daquele saquinho de camomila, de erva doce, para a gente ativar e acalmar ainda mais os nossos pontos de acupuntura. Mas eu vou te dar duas surpresas, que eram aquelas que eu falei para vocês, que podem te ajudar, além disso tudo que vocês vão fazer agora, todos os dias sozinhos. Eu posso dar uma consultoria para vocês de florais ou aromaterapia por metade do valor, se vocês divulgarem essa live lá e marcarem a Paula Viana e eu em qualquer rede social, ou no Facebook ou no Instagram. O que são os florais? Os florais, ó, eu separei aqui, ó, para vocês, ó, para eu mostrar. Eles são preparados, também científicos, de folhas e flores que, ó, vocês fazem na farmácia de manipulação, mas um terapeuta floral vai fazer, né, a anamnese, as perguntas, para fazer a seleção daquelas essências, da sinergia correta. A gente pode colocar, ó, na boca, a gente pode pingar nessa água que a gente vai tomar pela manhã. E é um remedinho que quase não tem conservante. Na verdade, ele nem é um remédio, é uma fitoterapia, porque ele é natural. Ele não vai sobrecarregar o nosso organismo como essa alopatia, essa farmacologia, né? A drogaria faz. Não, ele é natural e vocês podem fazer com um terapeuta floral. Ou mesmo a aromaterapia, que a gente também dá consultoria de aromaterapia, que é para quê? A aromaterapia é aquela essência que a gente vai
inalar e vai ativar lá no sistema límbico, dentro do nosso sistema nervoso central, as nossas boas emoções, dependendo de cada essência. E isso eu também dou consultoria online, ok? Os florais são essências de flores que não têm contraindicações e nem efeitos colaterais, tá? Pode ser utilizado por gestantes, idosos, crianças, enfim. Esse que eu faço é um floral inglês, europeu, e a aromaterapia que eu uso é uma aromaterapia 100% natural. Lembra que eu alertei vocês que não pode ser aquele cheirinho que a gente coloca na nossa casa, que aquele é sintético, pode dar até alergia, só para o ambiente. Não, esse é natural. Muitos a gente pode até tomar, fazendo a diluição correta na água, e ele vai atuar sendo natural e 100%, né? Do suprassumo da planta, ele vai atuar lá no nosso sistema nervoso central. Então é só vocês fazerem um print, enfim, compartilharem a nossa live, marca a Paula Viana, me marca lá no Face, no Instagram, que eu vou dar com 50% de desconto para vocês para auxiliar nesse momento tão desafiador que a gente precisa, né? Tanto da nossa autoajuda quanto da ajuda dos nossos amigos também, tá bom? Então essas são as dicas que eu preparei hoje com muito carinho para vocês, ok? Então eu agradeço a Paula Viana, agradeço a todos que estiveram presentes e nós vamos divulgar aí no Facebook, vai estar lá no canal do YouTube também, Júlia Coelho Acupunturista, e me sigam no Instagram, @JuliaAcupunturista, ok? Até as próximas, né, Paula? Muito obrigada. Eu que agradeço, Júlia. Foi assim, eu não conhecia, né, esses pontos que você apresentou, né? Estou muito surpresa porque não tinha ideia, sinceramente, estou muito surpresa, como sempre, né? Você me surpreende bastante. Maravilhoso no seu trabalho, né? Gostaria de agradecer pela dedicação, pelo carinho. Eu acredito que esse vídeo, né, essa live que a gente está fazendo, a pessoa vai assistir mais de uma vez, porque tudo que você ensinou é muito interessante, são práticas que a gente deve realmente praticar todos os dias. Muito, Sim, muito legal. Eu mesma vou começar a praticar hoje mesmo, tá? Muito sim. obrigada. Muito obrigada Lembrem, mesmo. lembrem sempre disso. Pratiquem todos os dias ou sempre que puder, porque aí vocês vão acumulando os benefícios e vão treinando o sistema nervoso central de vocês, porque a acupuntura é isso, é um treinamento do sistema nervoso central para o sistema nervoso central secretar essa serotonina, essa endorfina, esses hormônios do prazer. E eles são ativados por pontos já cientificamente comprovados na pele e na musculatura, ok? A Ana Lígia aqui, ela pediu pra gente dar um sorriso, eu e você, Paula, que ela vai fazer um print, que ela vai tirar uma foto para compartilhar. Vamos lá? Isso. Foi? Foi, Ana? Para ela compartilhar lá nas redes sociais, a gente tem que dar um sorriso. Tá ótimo, então. Muito obrigada a todos vocês. E eu quero lançar uma coisa aqui, Júlia. Eu achei a sua live tão maravilhosa. Ela disse que foi, que fez a foto. Eu quero lançar uma coisa aqui. Eu acredito que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo vão ter milhões de perguntas. Então, eu vou pedir aí para quem assistir, compartilha, deixe suas perguntas para gente, né? A Júlia vai estar respondendo aí dentro do possível, né, Júlia? Vou E responder. se vocês tiverem alguma ideia, né, algum questionamento, a gente pode pedir a Júlia, já estou pedindo ao vivo, né, Júlia? Para ela repetir a dose com a gente aí mais para frente. O que você acha? Então, o pedido da grande Paula Viana é uma ordem, né? Então eu acho fantástico. Vocês podem sugerir outras lives, sugerir temas, né? Eu trabalho com as práticas integrativas há 11 anos, então, assim, tem temas aí também de reiki, eu posso explicar melhor
o poder das pedras, dos cristais, das plantas, com a fitoterapia, com floral, mas é tanta informação que hoje eu quis buscar o melhor para vocês em menos tempo. Mas nós podemos sim produzir outras e exemplificar melhor algum outro tema que vocês queiram saber, se for, é claro, né, do meu conhecimento. Então vocês podem deixar assim nas sugestões, nos comentários. E na medida do possível a gente vai respondendo todas as perguntas, sim, tá bom? Olha, eu quero deixar dois depoimentos aqui. Primeiro deles é que eu já experimentei os florais, a Júlia fez para mim uma anamnese, foi muito interessante. Foi num momento da minha vida muito especial, porque eu tinha perdido a minha mãe, eu estava num momento muito conturbado da minha vida e me ajudou muito, muito mesmo. Eu tinha perdido o meu equilíbrio interno, para vocês terem uma ideia. Foi muito importante porque eu não queria tomar remédios, né, vamos dizer assim, alopatas, né? E eu não queria me ensuquir, que a gente sabe que começa a tomar um calmante, começa a tomar um sonífero, começa a tomar um não sei o quê. Daqui a pouco a gente está igual um robozinho com aquela série de remédios. Mas só que eu já estava chegando num ponto que eu não. Ou eu tomava aqueles medicamentos ou eu ficava meio maluquinha. E aí a Júlia fez para mim a anamnese, fez para mim os florais. Vocês não têm ideia. Foi assim uma das coisas mais especiais da minha vida. Foi realmente muito surpreendente o que aconteceu, porque eu confesso que assim, eu fiz porque tinha um carinho muito grande, tenho pela Júlia, mas eu não estava botando muita fé, não. Mas Uhum. olha, foi surpreendente. Essa é a palavra exata que eu tenho para dizer para vocês. Transformou minha vida. E a segunda coisa que, assim, meu segundo depoimento é sobre a questão da acupuntura. Eu já tinha feito acupuntura com uma outra pessoa há muitos anos atrás e, sinceramente, assim, gostei, mas não gostei. Porque eu achei que, na época, o que eu tinha feito me deixou muito dolorida depois. Eu fiquei com os pontos que tinha feito a acupuntura muito doloridos por semanas. Eu não sei o que aconteceu. Inclusive, alguns pontos sangraram, né? E quando eu fiz com a Júlia, foi uma coisa assim muito incrível, porque eu estava com essa lembrança do dolorido e do sangramento, eu estava meio que em pânico, né? E aí ela começou a colocar para mim e eu fiquei assim, ó, queixo caído, porque primeiro me deu uma sensação muito gostosa, né? E depois não teve nenhum tipo assim, não teve sangramento, não teve queloide, não aconteceu, parecia que não tinha passado nada pela minha pele. E me deu uma sensação muito boa mesmo. Eu me lembro que no dia que ela fez comigo, eu estava com uma enxaqueca de uns 5 dias, né? Muito enjoada, perdendo equilíbrio, inclusive. Foi uma sensação assim, parecia que eu tinha sido anestesiada. E até aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu tenho um certo pavor de agulha, né? Eu tenho horror, para falar a verdade. E eu ainda brinquei assim, isso não vai doer e tal. Ela falou assim, não, não vai doer não. E na hora em alguns momentos, ela pegava assim, rodava a agulha. E eu olhava para aquilo e parecia que ela não estava. Para quem tem pavor de agulha como eu, rodar uma agulha dentro da pele da gente é uma sensação, mas eu não sentia nada. E eu ficava olhando para ela, falava: não é possível, essa menina botou alguma anestesia nessa agulha, alguma coisa que eu não estou sentindo nada. E ela ia, vamos dizer assim, me explicando o que ela estava fazendo. E nesse dia ela teve ainda mais a minha admiração. A Júlia é uma pessoa extremamente estudiosa, uma cientista. Ela estuda praticamente 24 horas no dia dela.
ela se dedica ao bem-estar do ser humano, por essa razão que eu a convidei. Não é só porque ela é minha amiga, é porque ela merece todo esse crédito e mais algum que eu ainda não tenho condição de dá-la, tá? Mas meus parabéns, Júlia. A live hoje foi, para mim, pelo menos, extremamente esclarecedora. Eu acredito que muitas pessoas que vão assistir essa live aí ao longo, né, dos dias vão ficar muito interessadas e a gente terá muitos questionamentos, com certeza. Tá? Mais uma vez, boa noite. Dê um beijo nos seus Atualmente, pais aí e nos muito seus obrigada. filhotes também. Isso. Atualmente, o que eu digo, né, já há alguns anos para cá, é isso. Quando a gente costuma aprender as coisas de uma maneira muito técnica e mecanicista. Mas depois de alguns anos, né, que eleva algo na nossa mente e que a gente coloca isso como filosofia de vida e realmente a gente quer o nosso bem, mas quer o bem do outro também, a gente consegue desenvolver técnicas e protocolos pessoais, ou seja, técnicas e protocolos que eu tenho desenvolvido meus com a acupuntura e as outras práticas integrativas que eu faço também, falando para as pessoas agora, né, que eu faço para humanos, para pessoas e para animais também. E assim, algumas técnicas que eu desenvolvi, que eu tenho até vídeos explicando sobre isso lá no canal do YouTube, né, Júlia Coelho, acupunturista, são técnicas que a gente estimula, faz essa acupressão, não vou explicar, né, a técnica exata agora, mas é mais ou menos isso. E depois que a gente estimula, quando a gente coloca a agulhinha, como a gente já dessensibilizou aquela área, a pessoa ou o animal não vai nem sentir que aquela agulhinha entrou. Enfim, então são técnicas que a gente vai aprimorando pessoalmente na nossa prática de atendimento. E isso tudo vai melhorando, tanto para o paciente quanto para a gente também, igual você que teve essa credibilidade comigo, né? Que teve essa sensação boa, mesmo tendo a colocação aí de 10 agulhas. E as técnicas novas que a gente acaba adquirindo também com novos cursos. Por exemplo, atualmente, já há um ano, eu tenho um laser de última geração, tanto para humanos quanto para animais, que ele faz pontos de acupuntura. Ou seja, se a pessoa, o indivíduo, quaisquer que seja ele, ou o animalzinho, tiver com medo, ou não quiser, ou tiver trauma de agulhas, nós conseguimos fazer apenas apontando o bico do laser para aquele ponto. E a gente consegue a mesma estimulação, sendo uma laser puntura, sem precisar da inserção de agulhas. Então, quanto mais a gente estuda e mais a gente tem essa questão de levar para o outro o bem-estar e a filosofia de vida que a gente está aplicando na nossa vida, a gente vai conseguindo técnicas que vão melhorando a nossa prática clínica. Enfim, então a gente tem outras atividades também que a gente pode não colocar agulha mais nos pontos de acupuntura, outras alternativas. Ô, Júlia, eu não sei se você está conseguindo ver aí, mas a Ana Lígia deixou mais uma pergunta. Você está conseguindo ver? Sim, sobre as construções, Eu não entendi muito bem a pergunta, não. também não entendi. Não tem problema. Depois ela coloca aí a observação e a gente fala. Isso, Júlia, então, mais uma vez, muito obrigada. E acredito que a gente vai se ver em breve em outra live. isso aí. Olha, boa noite, muito obrigada. Tá? Obrigada, Gratidão. Fique com Deus e muito obrigada mais uma vez. obrigada. Até a próxima. Até a próxima.